De Deus nessa noite. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a doce paz do Senhor. Amém. Tá bom de áudio, pastor. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Nosso pastor dirige o culto hoje. Que nem ele falava, estávamos com 2 ou 3 reunidos, mas o Senhor Jesus estava conosco. Essa palavra dele nos dá, ela nos alcança, né? Então, por essa palavra que tenho pregado aqui, e digo, quando o pastor aqui me elogiava, me dizia que esta obra, nos dias da ausência dele aqui, por motivos profissionais, motivos, de repente, de alguma enfermidade, que o pastor não esteve conosco aqui, não trabalhei sozinho. Teve irmãos aqui que me ajudaram muito, irmãos que já foram batizados nas águas, irmã Liara, que trouxe oração aqui, se manteve comigo aqui, Glória a Deus. Orou a Deus pelas ofertas, orou também pela igreja. Irmã Leomara, que trouxe palavra nesse lugar, trouxe o seu louvor a Deus. Então, atuamos aqui neste lugar como um corpo de Cristo. E o corpo não é só um membro, é todos os membros em prol, aleluia, da obra do Senhor. E essa obra foi feita porque as portas da igreja se mantiveram abertas. E assim seja. Oramos por esse propósito. E não oramos somente, pastor, que essa igreja fique aqui nesse local físico, que os obreiros também vão a campo. Aleluia. Que nós possamos nos abraçar aqui, nos fortalecer nesse lugar que o Senhor nos deu. Aleluia. E sair à rua, pregando, evangelizando, levando palavra para quem necessita. Que seja dentro de um local que priva a liberdade, dentro de um presídio, que seja dentro de um hospital, que não está ali tirando a liberdade, mas está ali tratando da enfermidade. Mas nós sabemos que quem pode tratar e curar é o Senhor Jesus, somente Ele. E nós somos soldados, aleluia, do Senhor nessa terra, para trazer, aleluia, uma palavra que dissipa toda a enfermidade, toda a tribulação vai embora, somente uma palavra, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos que tenham, aleluia, a sua Bíblia, podeis abrir a Santa Escritura, aleluia, no livro, aleluia, tal qual Salomão escreveu, o livro de Provérbios, no capítulo 2, aleluia, Provérbios 2. Provérbios 2. Nesta noite, amada igreja do Senhor, aleluia, tem esta palavra que diga aos irmãos hoje, provei que passeia pelo texto. Esta palavra aqui, aleluia, é uma palavra base, mas tenho, aleluia, como a Bíblia é uma palavra viva e eficaz, é a santa palavra do Senhor hoje. Provei que nos conectamos com outras palavras, começamos aqui do Provérbios 2, assim diz a palavra, aleluia. Glória a Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Até aqui, amada igreja, Aleluia. podeis assentar, adore aí o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós adoramos. Todos nós sabemos, amada igreja do Senhor, Santo ao Senhor. Aleluia. que Salomão, aleluia, foi ungido para ser rei em Israel. Aleluia. Esse homem que escreveu este livro de Provérbios, também escreveu o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Glória a Deus. Aleluia. Tudo, aleluia,
com a sabedoria que Deus deu a ele. Palavras grandiosas, aleluia, que cada versículo é uma mensagem deste livro. Aleluia. Que os irmãos meditarem, aleluia, nesse livro. Os irmãos, aleluia, tiram entendimento para a vida. Toda a Bíblia é assim. Glória a Deus. Mas eu peço, meus irmãos, que hoje vos trago essa palavra. Peço que os irmãos meditem em casa, porque assim como eu vos trago o entendimento que tem ao meu coração, tenho certeza que o Espírito vai liberar palavra através desse livro para vós. Aleluia. Glória a Deus. Então eu te digo, Salomão, meus queridos irmãos, aleluia, eu vejo a vida dele que nem a nossa no início da sua trajetória. Não somos ricos que nem era Salomão, mas nós hoje também somos filhos do rei. Aleluia. Salomão era filho do rei Davi, nós somos filhos de Deus, que é o nosso soberano. Aleluia. Então vai chegar um dia que Salomão, meus queridos irmãos, ele vai olhar para si e vai se achar incapacitado, porque de repente ele olhava para o seu pai Davi, pastor Paulo, e Davi julgava, aleluia, com toda a sua justiça, porque tinha os preceitos do Senhor na sua vida. Quem sabe Salomão olhava para Davi e dizia: um dia, se eu tiver a oportunidade, serei rei. Mas a maneira que o meu pai julga o povo, de repente, se eu chegar na metade desse julgamento, aleluia, já vou, aleluia, estar satisfeito. Glória a Deus. E a palavra vai dizer, aleluia, que Davi, ele queria levantar um templo ao Senhor, ele queria fazer o melhor, mas como Deus entregar exército para ser derrubado pelas mãos de Davi, as mãos de Davi tinham sangue, aleluia, e convém a herança de Davi levantar esse templo ao Senhor. E vai chegar um dia, irmão Ezequiel, aleluia, que Salomão vai chegar o seu tempo de reinar. E chegando o seu tempo, aleluia, eu quero te dizer que ele não era próximo da sucessão. Ele tinha um irmão, Adonias, aleluia, que era para ser o próximo, se fosse pela sucessão. Mas olhando para Israel, aleluia, e olhando para Davi, Davi é o mais pequeno da sua casa. Glória a Deus. O trono de Israel não era pela sucessão, mas era pela aprovação de Deus. O Senhor olhava ali, e olha que eu não posso chegar aqui no altar e dizer que Saul, ele era um homem somente escolhido pelo povo. Não, porque também tinha suas virtudes, mas Saul se afastou de Deus. Às vezes temos a graça, o vaso cheio, às vezes temos o Espírito Santo transbordando, mas escolhemos durante o caminho, aleluia, esvaziarmos de Deus e darmos brecha ao inimigo. Aí o que o Senhor fala, meu irmão? Tenho retirado o Espírito de vós, tenho renegado a Saul, ele fala o profeta. Mas olhando aqui para Salomão, o Senhor vai entrar numa visão, num sonho a ele, e vai perguntar a ele: o que queres que te dou? Fala com as minhas palavras. E ele olhando para dentro de si, em vez de pedir riqueza, ele vai pedir aquilo que de repente afligia o seu coração. Ele olhando para o seu povo, ele queria fazer o melhor naquele momento. Ele queria julgar o povo, ele queria trazer a ordenança de Deus, conforme Davi o trazia, porque era o homem segundo o coração de Deus. Então ele vai dizer ao Senhor, irmão Ezequiel, aleluia, me dê sabedoria
aleluia, que trouxe aqui, irmão, o Senhor vai dizer: não te dou somente sabedoria, mas a sabedoria que Deus deu a ele veio acompanhado das riquezas que ele não pediu. Deus maravilhoso. Então, primeiro a gente precisa fazer, aleluia, a vontade de Deus para o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a É Deus. se colocar, aleluia, em servidão, é se colocar, aleluia, em obediência, é se colocar a Deus do jeito correto, aleluia, chegar aos pés desse altar, que é o altar onde cultuamos a Ele da forma correta, aleluia. Aleluia. Salomão já estava com a sabedoria, irmão Ezequiel. Então ele começou, aleluia, uma caminhada. Mas eu te digo que a caminhada, tu começa a caminhar com Deus, meus irmãos. Aí o inimigo começa a afligir, aleluia. Se eu vir aqui dizer que a vida de Salomão, aleluia, com toda a sabedoria que ganhou, ela foi perfeita. Eu não posso dizer assim, porque eu tenho compromisso com a verdade. Glória a Deus. Às vezes pedimos e temos a sabedoria e não sabemos usar. Aleluia. E diz a palavra também, aleluia, que ganhando toda essa sabedoria, vai chegar um dia na vida de Salomão, que ele vai dizer que vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Glória a Deus. Ele vai dizer assim, aleluia, vaidade de vaidade, diz o pregador, ele se avalia desta forma. Aqui no livro de Eclesiastes primeiro, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com quem se afadiga debaixo do sol. Aleluia, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Se não atende as mãos ao Senhor. Então ele vai continuar aqui, onde ele vai falar da vaidade do corpo, a vaidade das posses, a vaidade do trabalho. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, ele fala também da vaidade das riquezas. Ele tinha tudo nas suas mãos, ele tinha sabedoria, ele tinha dinheiro. Glória a Deus. Ele Aleluia. construiu um templo que, pela palavra de Deus, aleluia, no livro das crônicas, nós sabemos que esse templo era maravilhoso, era lindo. Glória a Deus. Aonde ele construiu para Deus. Mas eu quero que os irmãos imaginem toda essa riqueza. Um homem que diz a palavra que foi o homem mais sábio que existiu e não terá mais sábio que ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai chegar num momento, aleluia, aonde, aleluia, suas riquezas não pode preencher o vazio, aleluia, que Deus, aleluia, pode entrar no coração. Glória a Deus. Quem sabe os irmãos sentiram esse vazio. E eu te digo que esse vazio não é um espaço pequeno, ele é infinito. Porque Deus é infinitamente, Ele é eterno. E esse vazio que temos às vezes, e Salomão pela palavra ele tinha no seu coração, porque deixou brecha, aleluia. Glória a Deus. Aonde ele vai falar, aleluia, do vazio, do medo, aleluia, de perder a presença de Deus. Eu peço aos irmãos, aleluia, que meditem nessa palavra, que às vezes temos tudo, às vezes temos as condições, e quando temos as condições, aleluia, deixamos de fazer o que agrada a Deus, para fazer aquilo que agrada a nossa carne. Glória a Deus. Às vezes quando temos dinheiro, temos possibilidade de fazer as coisas. Quem sabe, às
Às vezes temos um trabalho, Aleluia. e esse trabalho tem nos afastado de Deus. É verdade. Às vezes, aleluia, o Senhor, Ele tira as suas possibilidades para que você se lembre quando tu não tinha nada, tu adorava Ele. Glória a Deus. É Deus. Quando tu olhava para dentro da tua despensa, não tinha um saco de arroz e feijão, e tu dizia, ó Deus, levanta a provisão para mim, eu quero as portas abertas, meu Deus. Aí quando as portas se abriram para ti, tu parou de dar valor para a presença de Deus. Glória. Mas hoje, aleluia, eu quero que tu entenda que o mesmo Deus, aleluia, que encheu Salomão de sabedoria, esse mesmo Deus, aleluia, te fala nessa noite, que se tu pedires por sabedoria, você vai ganhar também. Glória a Deus. Essa palavra no Antigo Testamento, meus irmãos, e eu buscava por palavra, aonde falava. Aqui no Novo Testamento, a carta que Tiago escreve no capítulo 1, ele vai dizer assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, Aleluia. que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ela ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabedoria é dom de Deus, e quem dá os dons, aleluia, é o Espírito Santo que está trabalhando nessa terra. Glória a Deus. O Senhor deixou o seu Espírito para nos agraciar com esses dons. Essa capacidade que Deus nos dá, aleluia, eu falo por mim, porque nem sempre, aleluia, tive total entendimento da palavra, e ainda não tenho. Mas se você não me conhecesse há tempos atrás, eu era tímido, meus irmãos. Glória a Deus. Eu não consegui orar, aleluia, aqui na frente, aleluia. Eu não vim aqui relatando aos irmãos um dia no culto de jovem, eu tinha 10 anos, tive a oportunidade de trazer uma oração. Eu digo para os irmãos que de repente não estava em total comunhão, de repente ainda tinha aflição. Eu era um pré-adolescente de 10 anos, eu cheguei na frente, não tive coragem, temor de subir no altar. Eu cheguei ali na frente, eu travei, não consegui orar. Mas aí chegou um presbítero lá, me abraçou, orou junto comigo. Fui tomado de uma graça tremenda, porque aquele homem tinha o poder de Deus na vida dele. Assim fui ensinado, porque pessoas, servos de Deus, obreiros, aleluia, que tinham unção, este mesmo dom do discernimento, da sabedoria, me abraçaram. Glória a Deus. Estive afastado muito tempo desses caminhos, Aleluia. mas louvo a Deus porque hoje estou nesse lugar, Maravilha, Deus. porque fui alcançado, aleluia, e tenho recebido sabedoria. Deus da glória. Glórias te dou, meu Senhor. A palavra de Deus vai nos falar que, aleluia, a nossa vida ou ela é inclinada para as obras do Espírito ou é da carne. E a carne milita contra o Espírito, aleluia. Cabe a nós escolhermos, aleluia, e pedirmos, aleluia, direção desse Espírito. Glória a Deus. E a carne é como um lobo feroz, aleluia. E nós somos humanos, aleluia, somos propensos ao pecado. Não há homem, aleluia, que pode fugir da sua natureza. Não adianta. Eu não vim aqui afligir na palavra, não vim, aleluia, quem sabe que nem diz o gaúcho, sugar os irmãos pela palavra, não. O meu compromisso é com a verdade. Glória a Deus.
natureza humana é pecadora, aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, pede que nos santifiquemos. Ele mesmo falou através da palavra: buscai ser santos, aleluia, como eu sou. Ele vai, aleluia, abrir sua boca e falar. Um homem, aleluia, que não pecou nesta terra, que foi tentado, aleluia, que tinha por nascimento um corpo de carne e osso, mas que era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que quando, aleluia, era afligido, aleluia, pelas setas do inimigo, primeiramente ele orava ao Pai. Oh, glória. E ele mesmo veio trazer o reino de Deus. Ele veio mostrar a Deus, mostrar ao Pai para este povo pecador. Ele veio trazer, aleluia, fazer a vontade do Pai. Deus. Assim diz a palavra, aleluia, lá em Gálatas, apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, dizendo, aleluia, aos Gálatas: digo, porém, andais no Espírito, e jamais satisfarei as vontades da sua carne. Porque a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura o que queres. Mas se fores guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. As obras são conhecidas pela prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dimensão, facção, inveja, e assim vai, meu irmão. Aleluia. No capítulo 21 ele vai dizer: eis que não herdarão o reino de Deus e aquelas coisas porque eles têm praticado. Glória a Deus. Temos compromisso com a verdade. E essa direção de hoje, se é o começo em Provérbio, passeio em Eclesiastes, e o Espírito me leva a Tiago e a Gálatas, aleluia, tenho orado pela palavra que se conecta. Porque quando eu dobro meu joelho na minha casa, irmão e mãe, essa palavra não é mais um homem que busca, Aleluia. é a direção do Espírito, aleluia. Mas o mesmo apóstolo Paulo, aleluia, aqui trazendo, ele vai trazer os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque é a ordenança do Senhor. Aleluia. Já está cravejado no teu coração, vós que tem o Espírito Santo presente e manifestado na tua vida. Você já pratica, você já manifesta, você tem esse Espírito. Então, aleluia, se tu não tem praticado, aleluia, as obras do Espírito, não tem manifestado na tua vida nesse momento, aleluia. Glória a Deus. Se a carne tem militado e tem vencido a batalha, meu irmão, lembra do dia que o Senhor te chamou. Comece a buscar o primeiro amor, aleluia, nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir em vanglória, provocando uns aos outros. Aleluia, retire da tua vida a inveja dos teus irmãos. Aleluia. Esta palavra, meus irmãos, aleluia, uma palavra abençoada, na qual, aleluia, as obras da carne, elas são aí para destruição. Não podemos, aleluia, confiar na nossa natureza humana. Porque eu quero te dizer, aleluia, que nós somos cidadãos da terra, mas é-nos prometida a eternidade. Aleluia. Eu te digo como é que vamos perder essa oportunidade de subir ao céu. Glória a Deus, é verdade.
aleluia. Porque quando Adão lá no Éden, aleluia, resolveu pecar, ele e a mulher, Deus ele vai chegar e perguntar onde estava Adão. Ele estava numa profunda vergonha. Ele não queria mais a visita do Deus Altíssimo, do Criador. Porque o pecado começou a consumir o seu coração. E Deus que o visitava todos os dias, ele vai perguntar, aleluia, pelo homem, ele vai se esconder. Ele olha para a sua nudez, ele começa a ver o pecado. Aleluia. Este céu, aleluia, esta natureza, este pecado adâmico, vamos dizer assim, hoje por Cristo Jesus, pela nova aliança, temos de novo, aleluia, como habitar com Deus. Um dia como Adão habitou aqui nesta terra, nesse jardim que já não existe mais, mas no jardim, o homem hoje pode habitar novamente com Deus. Aleluia. Deus, aleluia, pode falar com o homem naquele lugar. Glória a Deus. Aí eu te digo, você vai perder a oportunidade de estar com Deus, aleluia, lá na terra prometida que é o céu. Às vezes por um deslize, às vezes, aleluia, por uma escolha errada. Não te deixe cair nas armadilhas do inimigo, meu irmão. Te afaste desses lugares, aleluia, que não, aleluia, tem os padrões do céu. Aleluia. Te afaste desses lugares, aleluia, que tiram você da presença. Ore a Deus, aleluia, pelos frutos do Espírito. Aparta, aleluia, a corrupção, assim como Paulo diz a Timóteo da tua vida. Essas paixões, aleluia, Glória a Deus. que te afastam, aleluia, da presença. Louvado seja. Peça Glória que a Deus. Deus, aleluia, retire. Glorioso seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Som. Meus irmãos, aleluia. Como eu falava para os irmãos, todos nós passamos luta, passamos, aleluia, muita dificuldade nessas 2 semanas, né? Estávamos aqui dirigindo esse culto, esses cultos que teve aqui, aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Então eu relato para os irmãos, aleluia, que passamos dificuldade nessas 2 semanas. Onde eu falava para os irmãos, já relatei ao pastor, aleluia, tamanha dificuldade onde o inimigo afligia a minha família. Aonde, aleluia, não preciso relatar novamente, alguns sabem. O diabo começou a afligir os meus entes queridos. Isso. Agora eu viajei na quinta no feriado, aleluia, onde a minha mãe decidiu voltar aos caminhos do Senhor, Glória a Deus. onde o Senhor atendeu as minhas orações, aleluia, e ela conhecendo a presença de Deus, conhecendo a doutrina assembleiana, aonde ela irá congregar, ela disse para Deus: meu Senhor, eu quero estar de acordo, eu não quero ir na igreja de qualquer jeito, porque quando eu frequentava a casa do Senhor, aleluia, eu tinha vestes,
aleluia, adequadas para aquele lugar. Eu não estou dizendo aos irmãos sobre os usos e costumes do local, mas eu digo, aleluia, pela oração da minha mãe. Aí ela saiu da cidade e foi a outra cidade. Eu vou comprar uma saia, uns vestidos, eu quero estar conforme o Senhor quer, conforme eu, aleluia, quero fazer para Deus. E na metade do caminho ali, aleluia, se atravessa um animal ali e eles batem nesse animal, destruíram a frente do carro agora na sexta-feira. Aí eu digo, pode ser, meus irmãos, que, aleluia, nem tudo é inimigo, mas outras coisas aconteceram para deter, aleluia, esta escolha, essa tomada de decisão. Aí eu te pergunto, ela consumou, ela foi lá e comprou? Não, ela não comprou, ela voltou para casa. Então o plano que ela tinha não foi bem sucedido, mas ela chegou em casa e me ligou: ó, meu filho, hoje, aleluia, o mover do inferno esteve sobre a minha vida. Quase perdi minha vida, quase saí fora da estrada, destruiu a frente do carro. Aí me coloquei em oração em casa e disse: não, eu não vou aceitar isso. Ela tomou uma decisão de ir para a casa do Senhor. A sua filha, o seu filho, aleluia, os dois estão passando tribulação. Aí eu disse para ela: é espiritual, mãe, vamos voltar para a igreja, vamos se colocar em servidão a Deus. E eles têm tomado a decisão de voltar. Olha para a minha vida, estamos pregando no altar, estamos tomando posição. Aí eu te digo, o inimigo é furioso contra essa decisão que temos tomado. Ele vai fazer de tudo, meu irmão, aleluia, para te não pedir essa sabedoria, para te não pedir, aleluia, discernimento, para te não manifestar o fruto do Espírito na tua vida. O inimigo sabe aonde te aflige, aonde é a tua fraqueza. Ele vai trabalhar onde tu é mais fraco, nessa área ele vai trabalhar. Mas onde eu te digo, amada igreja do Senhor, não quero me estender aqui hoje. Procure, aleluia, Jesus, porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Procure, aleluia, olhar para o sacrifício da cruz e olhar, aleluia, que tu é pequeno, mas tu é importante para o reino de Deus. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Nós temos que nos tocar, aleluia, desse tamanho promessa, e a maior verdade que existe é que Jesus tem voltado. Ele está aí, Ele vai voltar, aleluia. Aí você se pergunta, meus irmãos, por que as coisas estão em caos? Porque, aleluia, eu olho para todos os lados e não vejo, aleluia, saída. Porque às vezes temos coisas para acertar na nossa vida. Perfeito, aleluia, só Deus. Não somos perfeitos, mas se não pedirmos para o Senhor lapidar essas arestas, pequenas coisas que ainda faltam para alcançarmos a bênção, você vai cansar de cair e levantar. O Senhor não sonhou para a tua vida, aleluia, viver, aleluia, gatinhando na fé. Você precisa exercitar essa fé. Assim como Salomão disse: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Glória a Deus. Quem sabe você tem se dedicado para algo que já está morto. Pregava uma mensagem, foi a primeira mensagem que preguei, e uma palavra que está no meu coração, porque tudo quando tem entregado está aqui, tem tomado para a minha vida. Pregava um dia lá se não me falha a memória, é Lourenço, onde eu trazia a mensagem de Sansão,
que Sansão ele sai do caminho para ver o mel que estava na carcaça. E aquele mel parecia doce, aleluia, mas trouxe amargura para o seu voto de Nazireu. Glória a Deus. Não devemos nos afastar do caminho por algo que estava morto. Sansão se afastou do caminho e ali começou a ruína de um homem chamado para ser Nazireu, para libertar um povo. E às vezes fazemos escolha, aleluia. Sansão pegou aquele mel que estava na carcaça e comeu e deu aos seus pais, à sua família. Devemos vigiar que nos apresentamos, nos botamos dentro da nossa casa, que nos afeiçoamos aí no mundo, porque às vezes traz maldição para a nossa vida. A nossa vida espiritual com Deus, ela vai diminuindo. Eu não venho pregar coisas que afligem a voz, mas eu venho pregar aquilo que o Espírito tem colocado no meu coração. Porque se não colocamos, não nos lapidamos, não chegamos a Deus dizendo que somos falhos. Eu só lamento te dizer, chegar por metade para Cristo, você vai receber somente por metade. Não me leve a mal, o compromisso é com a verdade. Mas se você se entregar por inteiro e dizer, ó, Jesus Cristo, eu me derramo na tua presença, eu sou falho, eu errei contigo, pelo sacrifício que o Senhor fez, o Senhor já me conhece, eu tenho errado em tal área, eu tenho feito e faço de novo, eu não consigo, eu sou falho, meu Jesus. Irmão, se você se arrepender conforme Davi se arrependia, aleluia. Glória a Deus. Hoje a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. Ele leva ao Pai e suplica pela nossa vida. Enquanto ainda estamos vivos, conversava com o irmão Leomar, mas a hora que fecharmos os olhos, acabou. A hora de trabalharmos na obra é agora. Fecharmos os olhos, aleluia, depois só vem juízo. Devemos aproveitar enquanto nós temos sopro de vida, vigor, saúde, para trabalho nesta obra, aleluia. Glória a Deus. Se você errar hoje, se você se arrepender ali na frente, Jesus se liberta deste mal. Mas fala novamente, Jesus não te deu um espírito de covardia, Ele te dá um espírito de coragem para marchar, aleluia, pela tua bênção. E não somente para te abençoar, mas abençoar os teus irmãos, aleluia. Glória a Deus. Vença a carne, meu irmão, para que você possa estar cheio do Espírito e manifestar esses frutos da tua vida. Faça a melhor escolha esta noite e diga, meu Deus, eu quero servir, aleluia, no teu santo monte, aleluia, Aleluia. me esconda, aleluia, no teu esconderijo, ó Altíssimo, para que nenhuma seta do inimigo venha bater, aleluia, porque já tenho na minha frente o escudo da fé, bendito seja o nome do Senhor. Tenha a vista de toda a armadura hoje, meu irmão, e afasta da tua vida toda a vaidade. E conforme Tiago escreveu, peça sabedoria e ser-lhe-á dada em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu te digo, Salomão, aleluia. Ele teve muitas vaidades na sua vida. Não posso te dizer agora se ele foi salvo ou não, porque ele teve muitos pecados na sua vida. No estudo, aleluia, não me aprofundei, não passo a igreja em verdades, não sabemos. Quem sabe algum irmão aí já pregou, aleluia, através da palavra, aleluia, dado direção, que Salomão está com Deus. Eu não posso
dizer porque não me aprofundei no estudo, Glória mas a eu Deus. posso te dizer que ele, aleluia, teve um começo com Deus, pecou, aleluia, mas aqui, aleluia, no livro de Eclesiastes ele vai falar que vaidade por vaidade, tudo é vaidade, aleluia, se coloque para Deus, porque somente o reino de Deus, aleluia, pode preencher esse vazio. Salomão falou nessas palavras. Glória a Então, Deus. eu posso te dizer que ele reconheceu a sua natureza humana, porque teve tudo, conquistou sabedoria, riquezas, aleluia, muitas, aleluia, mulheres aqui, que ele achando, aleluia, queria satisfazer aquele vazio, não conseguiu. Então ele escreve: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. O Senhor te dá uma família, que é o primeiro ministério. Buscar o reino de Deus é o primeiro, mas o primeiro ministério, aleluia, é família. E essa família engloba a família onde nós temos aqui, que é a casa do Senhor. Nosso lar, onde nós temos os nossos filhos, é onde frutificamos, aleluia. É onde que Deus, aleluia, pede que levantamos primeiro. Assim a palavra diz. E depois podemos abraçar os nossos irmãos. Aleluia. Fortifica desta palavra, meus irmãos. E por essa palavra, aleluia, eu quero orar convosco, aleluia, entregando e agradecendo por ela nesta noite. Para que possam, aleluia, passar aqui o comando desse abençoado culto ao pastor. Para que venha dar aqui os avisos pertinentes à obra. E já vai estar encerrando, aleluia, conforme tem a direção deste culto. Bendito seja o nome do Senhor. Orai, meus irmãos, aleluia, agradeço pelas palavras. Agradeço a Deus, aleluia, porque Ele já tem manifestado os frutos na tua vida. Ele enviou o seu Filho, aleluia, unigênito, para morrer por nós e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ore pela palavra, agradeça esse maná que desce do céu para a tua vida, ó noivo do Cordeiro. Aleluia. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, orando e entregando, Pai querido, esta mensagem. Nós, como mensageiro do Teu reino, Pai querido, hoje, aleluia, entregamos a mensagem, Pai. Aleluia, peço, Senhor querido, aleluia, que o Senhor venha, Pai querido, a visitar esses irmãos que vieram, Pai querido, e através deles, Pai, que o Senhor possa fazer a obra dentro dos seus lares, Pai, dentro do seu trabalho, Pai querido, dentro, Pai querido, do ambiente que eles têm frequentado, Pai querido. O Senhor esteja com eles, Pai querido, e aonde estiver uma barreira espiritual colocada pelo inimigo nessas vidas, Pai, eu peço que seja derribada, Pai querido, intercendo eu pelos meus irmãos, Pai querido, faça a Tua obra, Pai querido, acontecer, porque o Senhor não é um Deus, aleluia, que venha mentir, Pai querido, e não é, aleluia, filho do homem, que para que venha se arrepender, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz e se renova todos os dias, Pai. Está entregue, Pai querido, a Tua noiva. Essa palavra, Pai querido, que venha adentrar aos corações. Esteja conosco, Pai, no Teu Espírito, na Tua verdade, Senhor, majestoso e santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, Pai. Glória a Deus. Graças a Deus.